Aos 18 anos, grávida e sem ter para onde ir, ela pediu abrigo em uma igreja, sem imaginar que um milionário viúvo, carregando suas próprias dores, estava lá e ouviu cada palavra que ela disse. Já se emocionou no começo? Conta nos comentários de onde assiste, curta essa história incrível. A chuva batia contra os vitrais da igreja de Santa Clara dos Ventos com uma insistência que ecoava o desespero no peito de Maia. Ela permanecia parada diante dos degraus de pedra, encharcada até os ossos, sua mochila velha pesando tanto quanto a barriga de 8 meses que carregava. O vento frio cortava-lhe a pele através da blusa fina, mas o que realmente a fazia tremer era o vazio absoluto que sentia por dentro. Não havia mais ninguém, nem lugar para onde ir. As palavras cruéis do tio ainda ecoavam em seus ouvidos. Você trouxe desgraça para esta casa, Maia. Não posso mais sustentar você e essa situação. A porta havia se fechado com um baque definitivo, e ali estava ela, aos 22 anos, sozinha no mundo, com uma vida crescendo dentro de si. Maia empurrou a pesada porta de madeira da igreja e entrou no silêncio sagrado. O cheiro de cera e incenso a envolveu como um abraço tímido, e ela caminhou lentamente entre os bancos vazios até se ajoelhar no último, bem no fundo, onde as sombras a protegiam de olhares curiosos. Deus, murmurou, sua voz quebrada pelo choro contido. Eu não sei mais o que fazer. Se você existe, se você me escuta, por favor, me dê um sinal, qualquer coisa. Eu preciso de uma direção, preciso de esperança. Suas mãos tremiam enquanto segurava a barriga, sentindo o bebê se mexer como se também buscasse conforto. As horas se arrastaram. Maia havia adormecido encostada no banco quando uma voz suave a despertou. Minha filha? Ela ergueu os olhos e viu um homem de cabelos grisalhos, vestindo batina preta. Seus olhos eram gentis, cheios de uma compaixão que Maia não via há muito tempo. Padre Antônio, ela disse, reconhecendo-o das poucas vezes que havia frequentado a igreja com a falecida avó. Eu não tinha para onde ir. O padre sentou-se ao seu lado, seu rosto enrugado pelo tempo e pela sabedoria. Conte-me o que aconteceu, criança. Maia derramou sua história em palavras entrecortadas. A gravidez inesperada, o abandono do namorado, a morte da avó que era sua única aliada e, finalmente, a rejeição do tio. Padre Antônio escutou em silêncio, ocasionalmente fazendo pequenos gestos de compreensão. Há uma pequena sala nos fundos da igreja. Não é muito, apenas um colchão velho e um aquecedor que funciona às vezes, mas é seco e seguro. Você pode ficar lá por uns tempos. O alívio inundou Maia como uma onda quente. Obrigada, padre. Eu prometo que... Mas preciso ser honesto com você, interrompeu gentilmente. A paróquia vive de doações escassas. Mal conseguimos manter as luzes acesas. Não posso prometer que conseguirei sustentá-la por muito tempo. É uma solução temporária, entende? Maia assentiu, engolindo a nova onda de angústia. Temporário? Tudo em sua vida parecia temporário ultimamente. É mais do que eu tinha há 1 hora, disse ela, forçando um sorriso fraco. Obrigada. Do lado de fora, os últimos fiéis da missa noturna saíam da igreja, guarda-chuva se abrindo como flores negras na chuva. Entre eles, Luca Barreto ajustou o colarinho do casaco caro e caminhou em direção ao seu carro. Aos 45 anos, ele havia construído um império imobiliário na região. Mas a riqueza não havia preenchido o vazio deixado pela morte de sua esposa 3 anos antes. Foi então que a viu. Através dos vitrais iluminados, Luca conseguiu vislumbrar a silhueta de uma jovem mulher ajoelhada no último banco, suas costas curvadas em uma postura de derrota absoluta. Havia algo naquela imagem que o fez parar no meio da chuva, esquecendo-se do frio que penetrava seus ossos. Talvez fosse a vulnerabilidade desesperada da figura, ou a maneira como ela segurava algo contra o peito. Ele não conseguia ver claramente o quê. Mas algo primitivo e inexplicável se moveu dentro dele. Uma compaixão que não sentia há muito tempo, misturada com uma curiosidade que não conseguia nomear. Luca deu um passo em direção à igreja, depois parou. Que diria? Não conhecia aquela pessoa. E desde quando ele se importava com estranhos? Mas havia algo ali, algo que o chamava de uma forma que não entendia. Finalmente balançou a cabeça e dirigiu-se ao carro, as chaves tilincando em suas mãos trêmulas. Não era da conta dele. Tinha seus próprios problemas, suas próprias feridas para curar. Mas enquanto dirigia pelas ruas desertas, Luca não conseguiu tirar aquela imagem da cabeça. E por uma razão que não compreendia,
teve a estranha sensação de que aquela não seria a última vez que pensaria naquela jovem misteriosa, ajoelhada na igreja, carregando um peso que parecia maior que ela. O motor do carro ronronava através da noite, mas o silêncio dentro de Luca era ensurdecedor. Algo havia mudado naqueles poucos minutos diante da igreja, algo que ele ainda não estava pronto para enfrentar. Mas o destino, como ele logo descobriria, raramente espera que estejamos prontos. A mansão de Luca Barreto se erguia como um monumento à solidão no alto da colina que dominava Santa Clara dos Ventos. 3 andares de mármore e vidro que refletiam um céu sempre grinzento, jardins perfeitamente cuidados por jardineiros que vinham 2 vezes por semana e se retiravam em silêncio, como fantasmas bem pagos. Luca acordou às 5 da manhã, como sempre. A cama king size parecia um oceano vazio ao seu lado. O travesseiro de Clara ainda intocado mesmo após 3 anos de sua morte. Ele havia parado de tomar os antidepressivos há 6 meses, contra o conselho do psiquiatra. Mas as pílulas apenas o faziam se sentir mais desconectado de tudo, flutuando numa névoa química que tornava os dias ainda mais grisentos. A rotina era a âncora. Banho frio, café preto, jornal, escritório. Mas naquela manhã, enquanto o vapor subia da xícara, a imagem daquela jovem na igreja voltou a assombrá-lo. Os ombros curvados, a vulnerabilidade que emanava dela como perfume, a maneira como ela segurava algo contra o peito. Por que não conseguia esquecer? Luca passou os olhos pela sala de estar, onde cada objeto ainda gritava o nome de Clara. O vaso de cristal que ela adorava, as almofadas que escolhera com tanto carinho, o piano que tocava nas tardes de domingo. Tudo permanecia intocado, como um mausoléu de uma vida que não existia mais. Sua empresa imobiliária prosperava quase por conta própria agora. Anos de trabalho obsessivo haviam criado uma máquina bem oleada que funcionava mesmo com a sua ausência física. Mas o trabalho era tudo o que lhe restava. A única coisa que ainda fazia sentido em um mundo que havia perdido todas as cores. Às 10 horas da manhã, Luca encontrou-se parado diante dos portões da igreja, as mãos suando mesmo com frio. Havia encheado o porta-malas com caixas de mantimentos, enlatados, produtos de higiene e um envelope com dinheiro suficiente para manter a paróquia funcionando por meses. Apenas uma doação, murmurou para si mesmo, mas sabia que estava mentindo. Padre Antônio o recebeu com surpresa genuína. Em todos os anos que conhecia Luca, desde que ele era apenas um jovem empresário recém-chegado à cidade, nunca o tinha visto fazer uma doação tão generosa, menos ainda aparecer pessoalmente para entregá-la. Luca, meu filho, isso é inesperado? O que eu trouxe aqui? A igreja precisa de ajuda. E eu tenho mais do que preciso. Isso é muito generoso da sua parte. Padre Antônio fez uma pausa. Você parece inquieto. Quer conversar? Ele hesitou. Ontem à noite, vi uma jovem na igreja, grávida. Parecia perdida. Ah, Maia, pobre criança. Está passando por momentos muito difíceis. Está bem? Fisicamente, sim, mas carrega feridas que vão além do corpo. Padre Antônio suspirou. Foi abandonada pela família, pelo pai da criança. Não tem ninguém no mundo além de Deus e, agora, desta paróquia. Algo se contraiu no peito de Luca. Abandono. Ele conhecia intimamente essa sensação, mesmo que sua solidão tivesse vindo da perda, não da rejeição. Onde ela está agora? Na sala dos fundos. Mas preciso ser franco com você, Luca. Não posso mantê-la por muito tempo. A paróquia mal consegue se sustentar, e ela precisará de cuidados médicos em breve. Luca ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a igreja onde Clara havia insistido que se casassem, onde ela havia sonhado em batizar os filhos que nunca tiveram. Uma ideia louca começou a se formar em sua mente. Eu tenho uma casa no centro da cidade, disse ele devagar, as palavras saindo antes que pudesse questioná-las. Pequena, mas confortável, mobiliada. Está vazia há anos. Padre Antônio o encarou com surpresa. Luca, ela poderia ficar lá, temporariamente, até se organizar. Você tem certeza? Isso é um grande gesto, mas também uma grande responsabilidade. Luca não sabia explicar o que o motivava.
Era como se algo dentro dele, algo que havia estado adormecido por 3 anos, tivesse despertado diante daquela imagem de desespero silencioso. Traga aqui. Quero falar com ela. Minutos depois, Maia apareceu na nave da igreja, ainda mais frágil à luz do dia. Luca viu os olhos inchados de choro, a palidez da pele, o jeito como ela segurava a barriga protetoramente. Havia uma beleza quebrada nela, como um vitral rachado que ainda deixava a luz passar. Maia, disse Padre Antônio gentilmente, este é Luca Barreto. Ele gostaria de te ajudar. Ela o olhou com desconfiança, os olhos escuros examinando seu terno caro, o relógio de ouro, a postura de quem estava acostumado a comandar. Não preciso de caridade, disse ela erguendo o queixo numa demonstração de orgulho que Luca achou simultaneamente irritante e admirável. Não é caridade, ele respondeu surpreendendo-se com a firmeza da própria voz. É uma oportunidade. Tem uma casa vazia no centro da cidade. Você pode ficar lá até o bebê nascer e se organizar, sem compromissos. E o que você quer em troca? A pergunta o atingiu como um tapa. Luca percebeu que não sabia responder porque não sabia exatamente o que o havia levado até ali. Nada, disse ele finalmente. Talvez apenas a chance de fazer algo certo. Maia o estudou por um longo momento. Havia algo nos olhos dele que a fez hesitar. Não era pena, nem superioridade. Era algo mais complexo, como se ele entendesse a dor de uma forma que poucos poderiam compreender. Por quê? Ela perguntou baixinho. Luca não respondeu imediatamente. Quando fez, sua voz soou estranha até para ele mesmo. Porque todos merecem um lugar para recomeçar. Maia colocou as mãos na barriga, sentindo o bebê se mexer. Não confiava naquele homem. Não confiava em ninguém há muito tempo. Mas olhou ao redor da igreja, pensou na sala fria dos fundos, nos recursos limitados do padre e nas contas médicas que viriam. Não era por ela. Era pelo bebê. Tudo bem, disse ela finalmente. Mas temporariamente. E se eu sentir que há algo errado, vou embora. Luca assentiu, sentindo uma mistura estranha de alívio e apreensão. Não fazia ideia do que havia acabado de se meter. Só sabia que, pela primeira vez em 3 anos, havia tomado uma decisão que não era baseada no trabalho, na rotina ou na necessidade de manter a dor à distância. Pela primeira vez em muito tempo, havia feito algo que parecia vivo. A casa da Rua das Flores era tudo o que Maia não esperava. Pequena sim, mas cada detalhe respirava cuidado. Cortinas de linho nas janelas, uma cozinha organizada com utensílios de qualidade, móveis simples mas bem conservados. O cheiro de lavanda impregnava os cômodos, como se alguém tivesse se preocupado em deixar tudo perfeito para sua chegada. Maia permaneceu parada na sala, segurando sua mochila velha contra o peito, sentindo-se estranhamente deslocada. Havia tanto tempo que não tinha um lugar verdadeiro para chamar de lar, que a simples sensação de estar entre 4 paredes próprias a deixava atordoada. Obrigada, disse ela quando Luca terminou de mostrar os cômodos. Mais do que eu esperava. A geladeira está cheia. E deixei alguns números úteis na mesa da cozinha. Médico, táxi, mercado que entrega. Eu não vou abusar da sua generosidade, disse ela rapidamente. Pretendo arrumar um trabalho assim que possível. Não quero ficar dependendo de você por muito tempo. Luca assentiu, mas algo na maneira como ela falou, com uma dignidade ferida que ele reconhecia em si mesmo, fez o seu coração apertar. Não há pressa, murmurou. Foque em se cuidar primeiro. Nos primeiros dias, Maia explorou cada canto da casa como um animal cauteloso marcando o território. Descobriu que havia roupões macios no guarda-roupas, produtos de higiene caros no banheiro
e uma pequena biblioteca com livros que alguém claramente havia lido com carinho. Era como se a casa tivesse sido preparada por alguém que entendia o que significava precisar de um refúgio. Ela criou uma rotina para se manter ocupada. Levantava cedo, fazia café, organizava a casa que já era impecável e passava as tardes costurando. Havia encontrado uma caixa de retalhos no armário do quarto menor e decidido fazer pequenas peças, babeiros, toucas, sapatinhos, que poderia vender na feira da cidade. Suas mãos hábeis com agulha e linha haviam aprendido o ofício com a avó. E cada ponto era uma pequena oração, uma tentativa de construir um futuro para o bebê que crescia em seu ventre. Luca apareceu no terceiro dia, carregando sacos do mercado. Pensei que você podia estar precisando de algumas coisas, disse ele descarregando frutas, legumes, leite e pão fresco. Você não precisa fazer isso. Maia protestou, mas seu estômago roncou traindo suas palavras. Ela vinha economizando na comida, guardando o dinheiro que ele havia deixado para emergências. Comer bem não é luxo quando está grávida. Ele respondeu com firmeza que a surpreendeu. É necessidade. A partir dali, as visitas de Lucas se tornaram mais frequentes. Inicialmente, ele mantinha a desculpa das compras ou pequenos reparos na casa, mas aos poucos, ambos perceberam que ele estava aparecendo. Maia começou a esperar pelas suas visitas sem admitir para si mesma. Havia algo tranquilizador na presença dele. Não a tranquilidade de quem não oferecia perigo, mas a de alguém que entendia o peso do silêncio e não tentava preenchê-lo com palavras desnecessárias. Por que você faz isso? Perguntou a ele uma tarde, quando ele trouxe material para um pequeno reparo na torneira da cozinha. Ele parou de trabalhar, as ferramentas ficaram quietas em suas mãos. Fazer o quê? Se importar. Vir aqui. Cuidar de uma estrangeira. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que Maia pensou que ele não responderia. Quando finalmente falou, sua voz soou estranha até para ele mesmo. Porque todos merecem um lugar para recomeçar. Maia começou a frequentar a igreja novamente, ajudando o Padre Antônio com pequenas tarefas. Organizar os livros de oração, limpar os castiçais, arranjar as flores do altar. Era sua maneira de retribuir a bondade que havia recebido, mas também um lugar onde se sentia útil. Foi numa quinta-feira de manhã, enquanto dobrava toalhas na sacristia, que a primeira dor a atingiu como um punhal. Maia se dobrou ao meio, ofegante, uma mão voando para apoiar na barriga. Não agora, sussurrou para si mesma. Por favor, não agora. Mas as dores se intensificaram, vindo em ondas que a deixavam sem ar. Ela conseguiu chegar até o banco mais próximo antes que suas pernas cedessem. Foi assim que Luca a encontrou quando chegou para sua visita semanal ao padre. Maia encolhida no banco, pálida como papel, suor brotando na testa enquanto ela tentava respirar através da dor. Seu peito. O que está acontecendo? Acho que é o bebê, ela conseguiu dizer entre respirações ofegantes. Luca não hesitou. Pegou-a no colo com uma gentileza que contrastava com o desespero em seus olhos e correu para o carro. As mãos tremiam tanto que ele mal conseguia colocar a chave na ignição. Vai ficar tudo bem, ele repetia, mais para si mesmo do que para ela. Vai ficar tudo bem. O hospital da cidade era pequeno, mas o médico de plantão, Dr. Mendes, examinou Maia com cuidado e experiência. Luca esperou do lado de fora da sala, caminhando de um lado para outro como um animal enjaulado. Quando finalmente puderam falar com o médico, as palavras dele caíram sobre Luca como pedras. A paciente está sob risco de parto prematuro. O estresse, a má alimentação e o excesso de atividade física estão colocando tanto ela quanto o bebê em perigo. Ela precisa de repouso absoluto, alimentação adequada e acompanhamento médico constante. Mas e se ela não descansar? Luca perguntou, sua voz soando estranha. Podemos perder os dois. A resposta atingiu Luca como um soco no estômago.
Ele olhou através da janela do quarto onde Maia dormia sedada, pequena e frágil na cama branca do hospital, e sentiu algo que não experimentava há 3 anos. Medo real de perder alguém. Mas havia algo mais, uma sensação de responsabilidade que ia além da compaixão casual. Era como se, de alguma forma inexplicável, aquela jovem e o bebê que ela carregava tivessem se tornado parte de sua vida de uma maneira que ele não sabia como desfazer. E pela primeira vez, desde a morte de Clara, Luca percebeu que não queria desfazer. Sentou-se na cadeira ao lado da cama, observando o rosto sereno de Maia no sono, e tomou uma decisão que mudaria ambas suas vidas para sempre. Ele não ia deixar que nada acontecesse com eles. Não desta vez. Maia sentiu-se como uma intrusa quando Luca a levou para a mansão dos Barreto. O carro subiu pela estrada sinuosa até a propriedade no alto da colina e ela observou através da janela os jardins perfeitamente aparados, as fontes de mármore, a fachada imponente que mais parecia um museu do que um lar. "Você tem certeza de que isso é necessário?" Ela perguntou pela terceira vez, ajustando a alça da bolsa no ombro. Dr. Mendes foi claro. "Você precisa de repouso e acompanhamento constante. Aqui você terá tudo isso." Mas quando as portas se abriram e Maia entrou no hall de entrada, com seu teto alto e lustre de cristal, a sensação de deslocamento só aumentou. Cada objeto ali valia mais do que ela havia possuído em toda a vida. Os sapatos dela rangeram no mármore polido e ela instintivamente baixou a voz como se estivesse numa catedral. "Seu quarto fica no 2º andar", Luca disse, conduzindo-a pela escadaria curvada. "Tem vista para o jardim e fica perto do meu, caso precise de alguma coisa durante a noite." O quarto era maior que toda a casa onde ela havia morado com o tio. Cama king size, banheiro privativo, varanda com vista para um jardim que parecia ter saído de um conto de fadas. Mas havia algo na perfeição daquele lugar que a deixava inquieta. "Luca", ela disse, quando ele se preparava para sair, "por que você está fazendo tudo isso?" Ele parou na porta, as costas tensas. "Já conversamos sobre isso." "Não, não conversamos. Você sempre muda de assunto." Maia se aproximou dele, a barriga proeminente fazendo-a caminhar devagar. "Existe algo que você não está me contando." Luca ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o corredor que levava ao quarto principal, o quarto que dividia com Clara. Esta casa já teve vida. Muito tempo atrás. Nos dias que se seguiram, Maia começou a entender a melancolia que impregnava cada canto da mansão. Havia fotos espalhadas pelos cômodos, sempre o mesmo rosto feminino ao lado de Luca, ambos sorrindos, claramente apaixonados. Havia também espaços vazios nas paredes, como se outras fotos tivessem sido removidas. "Quem é ela?" Maia perguntou numa manhã, apontando para uma foto na sala de estar. "Clara." Luca respondeu, sua voz ficando mais baixa. "Minha esposa." "Onde ela está?" "Morreu há 3 anos. Câncer." A simplicidade brutal da resposta fez Maia engolir em seco. De repente, muito sobre Luca começou a fazer sentido. A solidão, a generosidade sem expectativas, a casa perfeitamente conservada, mas vazia de vida. "Sinto muito", ela disse sinceramente. "Ela cria filhos", Luca continuou, como se as palavras saíssem por conta própria. "Tentamos por anos. Quando descobrimos que ela estava doente, uma das primeiras coisas que ela disse foi que não teríamos tempo para uma família." Maia sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Entendeu naquele momento por que ele havia se interessado por ela, uma jovem grávida e abandonada. Não era apenas compaixão, era uma ferida reconhecendo outra ferida. "É por isso que você me ajuda. Por causa dela." Luca olhou para ele, e Maia viu naqueles olhos escuros uma dor que espelhava sua própria dor. Talvez no início, mas agora é diferente. Os dias na mansão criaram uma intimidade estranha entre eles. Luca trabalhava de casa para ficar por perto, e Maia, obedecendo às ordens médicas, passava o tempo lendo, descansando e observando aquele homem que gradualmente ia se revelando.
Ela descobriu que ele fazia café forte demais, que tinha pesadelos algumas noites, que às vezes ficava horas sentado no jardim olhando para o nada. Descobriu também que suas mãos eram gentis quando a ajudava a descer as escadas, que havia aprendido a cozinhar pratos simples para garantir que ela se alimentasse bem e que sorria de uma forma diferente quando sentia o bebê se mexer. Ele está agitado hoje, Maya comentou, segurando a barriga. Ele? Luca perguntou. Intuição feminina, ela sorriu. Quer sentir? Maya hesitou, mas Luca pegou sua mão e a colocou sobre a barriga. O bebê quitou exatamente naquele momento, e o rosto de Luca se transformou numa expressão de espanto puro. Incrível, ele murmurou, mantendo a mão ali. É como se ele soubesse que estamos conversando sobre ele. Foi a primeira vez que Maya ouviu realmente sorrir desde que se conheceram. A tempestade chegou numa quinta-feira à tarde, com ventos que faziam as janelas da mansão tremer. Maya estava na biblioteca quando as luzes começaram a piscar e Luca apareceu na porta preocupado. Preciso verificar a estufa. Com este vento as plantas podem se danificar. Posso ir com você? Maya, você deveria estar repousando. Estou ficando louca aqui dentro. Por favor. A estufa ficava nos fundos da propriedade, uma estrutura de vidro e ferro que abrigava dezenas de espécies de flores. Ela descobriu que havia sido o refúgio de Clara, seu projeto pessoal, e que Luca havia contratado um jardineiro para mantê-la exatamente como ela deixara. Ela adorava este lugar, Luca disse, verificando as janelas de ventilação. Dizia que as flores a ensinavam sobre esperança. Por quê? Porque mesmo nas piores condições, elas encontram uma maneira de florescer. Maya observou as orquídeas delicadas, as rosas em botão, as plantas que não conhecia, mas que enchiam o ar com perfumes suaves. Havia algo de sagrado naquele espaço, como se o amor de Clara ainda estivesse ali vivo. O vento aumentou de intensidade e uma chuva forte começou a tamborilar no teto de vidro. Luca fechou as últimas janelas quando Maya se aconchegou num banco próximo a um canteiro de violetas. Acho que vamos ter que esperar passar, ele disse sentando-se ao lado. O barulho da tempestade criou uma bolha de intimidade ao redor deles. No calor úmido da estufa, com o perfume das flores e o som da chuva, Maya sentiu-se mais próxima de Luca do que jamais estivera de alguém. Você sente falta dela? Maya perguntou baixinho. Todos os dias. Como você faz para continuar? Luca ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o corredor que levava ao quarto principal. O quarto que dividia com Clara. Gota de chuva a escorrer pelo vidro. Eu não estava continuando, ele admitiu. Estava apenas existindo, até conhecer você. Maya sentiu seu coração acelerar. Luca, você me trouxe de volta à vida, Maya. Não sei como, não sei porquê, mas desde que você apareceu, eu sinto as coisas novamente. Ela se virou para encará-lo, vendo a vulnerabilidade crua em seus olhos. Eu tenho medo, ela sussurrou. De quê? De me acostumar com isso. Com você. E depois você descobrir que eu não valho tanto cuidado. Luca se aproximou, seus olhos nunca deixando os dela. Maya, você não faz ideia do que vale. O silêncio se esticou entre eles, carregado de emoções não ditas. A tempestade continuava lá fora, mas dentro da estufa, tudo estava suspenso naquele momento. Quando Luca ergueu a mão e tocou o rosto dela, Maya não se afastou. Quando ele se inclinou devagar, dando-lhe tempo para recuar, ela fechou os olhos e permitiu que ele a beijasse. O beijo foi suave, hesitante no início, como se ambos estivessem redescobrindo algo que haviam esquecido. Mas então Maya correspondeu, suas mãos encontrando o peito dele, e o beijo se aprofundou, carregado de toda a solidão e esperança que ambos carregavam. Quando se separaram, permaneceram próximos, as testas se tocando, respirações entrelaçadas. Isso é loucura, Maya sussurrou. Talvez, Luca concordou, sorrindo pela primeira vez desde que ela o conhecera.
mas é a primeira coisa que faz sentido há muito tempo. Lá fora, a tempestade começava a passar, mas dentro da estufa, algo novo havia nascido entre eles. Frágil e precioso como as flores que o cercavam, mas com a promessa de florescer mesmo nas condições mais improváveis. O silêncio da manhã seguinte pesou entre eles, como uma nuvem de tempestade. Maia acordou cedo, tocando os lábios onde ainda sentia o gosto do beijo, questionando se havia sido real ou apenas um sonho provocado pelo perfume das flores e pela vulnerabilidade do momento. Luca já estava na cozinha quando ela desceu, preparando o café com movimentos mecânicos. Seus olhos evitaram os dela e Maia sentiu o estômago se contrair. Arrependimento. Era isso que via no rosto dele. Bom dia, ela disse baixinho, sentando-se à mesa. Bom dia. Ele colocou uma xícara à sua frente, ainda sem encará-la. Dormiu bem? A formalidade educada era uma punhalada. Maia engoliu em seco, sentindo as lágrimas queimarem os olhos. Luca, sobre ontem à noite. Foi um erro. Ele disse rapidamente, finalmente olhando para ela. Os olhos dele estavam turvos, atormentados. Eu não deveria ter... Você está numa posição vulnerável e eu me aproveitei da situação. Você não se aproveitou de nada, Maia retrucou, mas a voz saiu mais fraca do que pretendia. Maia, você está confundindo gratidão com outra coisa. É natural. Eu te ajudei num momento difícil e você... Para! A palavra saiu como um tiro. Maia se levantou, a cadeira rangendo contra o chão. Não me diga o que eu estou sentindo. Mas enquanto subia as escadas para o quarto, Maia não conseguia afastar a dúvida. E se ele estivesse certo? E se ela estava mesmo confundindo as coisas? Afinal, quando foi a última vez que alguém havia sido gentil com ela sem esperar nada em troca? Luca ficou sozinho na cozinha, olhando para a xícara intocada de Maia. A foto de Clara na geladeira parecia acusá-lo com seus olhos sorridentes. Como ele havia se atrevido a beijar outra mulher, como havia permitido que aqueles sentimentos crescessem. Desculpa, meu amor, sussurrou para a foto. Eu não queria trair sua memória. Mas mesmo enquanto pedia perdão a Clara, uma parte dele gritava que o que havia sentido na estufa era real, mais real do que qualquer coisa que experimentara nos últimos 3 anos. A primeira fofoca chegou através de Dona Mercês, a faxineira que vinha 2 vezes por semana. Ela trouxe as novidades da cidade junto com os produtos de limpeza, como sempre fazia. Mas desta vez, suas palavras carregavam veneno. O pessoal está comentando sobre a menina que está morando aqui, seu Luca, ela disse, evitando seus olhos. Dizem que ela é esperta, que conseguiu enganar o senhor direitinho. Dona Mercês, Luca começou, mas ela continuou. Uma moça grávida, sem família, sem nada, e de repente morando na mansão do homem mais rico da cidade? O povo não é bobo, seu Luca. Maia, que estava descendo para pegar um copo d'água, ouviu tudo da porta da cozinha. Cada palavra era como uma bofetada, confirmando os piores medos sobre ela mesma. Dizem também que o senhor está esquecendo muito rápido da Dona Clara, Deus a tenha. Dona Mercês acrescentou, balançando a cabeça. 3 anos não é muito tempo para esquecer um grande amor. Maia voltou silenciosamente para o quarto, o coração martelando no peito. Dona Mercês tinha razão. O que ela estava fazendo ali? Como havia sido tão ingênua a ponto de pensar que aquilo poderia dar certo? A pressão aumentou quando Maia foi à cidade fazer um exame médico. Os olhares curiosos a seguiram pelas ruas. Conversas se interromperam quando ela passou. Sussurros a perseguiam como sombras. Na farmácia, enquanto esperava por suas vitaminas pré-natais, ouviu 2 mulheres conversando. É ela, aqui está morando com o Luca Barreto. Que rapidez, não é? Mal chegou na cidade e já fisgou o homem mais cobiçado de Santa Clara dos Ventos. Pobre Clara deve estar se revirando no túmulo. Maia saiu da farmácia com lágrimas nos olhos, determinada a não dar mais motivos para os comentários maldosos.
Na manhã seguinte, vestiu a sua melhor roupa e começou a bater em portas, procurando trabalho. Sinto muito, mas não contratamos mulheres grávidas. Foi a resposta mais educada que recebeu. As outras variaram entre olhares de desdém e recusas mal disfarçadas de preconceito. Luca a encontrou chorando na sala quando chegou do trabalho. O que aconteceu? Nada, ela mentiu, enxugando as lágrimas rapidamente. Maia, tá na sua cara que alguma coisa aconteceu? Estou procurando trabalho, ela disse, erguendo o queixo numa demonstração de orgulho que ele já conhecia bem. Preciso sair daqui. Por quê? Porque as pessoas estão falando sobre nós, sobre mim. A voz dela se quebrou. Elas acham que eu sou uma oportunista que se aproveitou da sua bondade. E talvez elas estejam certas. Talvez eu esteja mesmo confundindo gratidão com outra coisa. Talvez você esteja certo sobre tudo. Maia. Não, Luca. Isso precisa parar antes que cause mais problemas. Você tem uma reputação a zelar, um nome a preservar. E eu não posso continuar vivendo da sua caridade. Caridade? A palavra saiu como um rugido. É isso que você acha que é? Não é? Luca passou as mãos pelos cabelos frustrado. Você não entende nada, não é? Então me explique. Eu não posso explicar. Porque não deveria estar sentindo isso. Clara morreu há apenas 3 anos e Você... o quê? Eu estou apaixonado por você. As palavras saíram como uma confissão arrancada à força. E isso me mata de culpa todos os dias. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maia o encarou, tentando processar o que havia ouvido. Você não pode estar apaixonado por mim. Você mal me conhece. Eu conheço sua força quando você pensa que ninguém está olhando. Conheço sua gentileza quando ajuda na igreja, mesmo estando exausta. Conheço o jeito como você protege esse bebê, como uma leoa protege seu filhote. Lucas se aproximou devagar. Eu conheço a sua dor, porque ela conversa com a minha. Luca, você me trouxe de volta à vida, Maia. Pela primeira vez em 3 anos, eu acordo de manhã e tenho um motivo para sair da cama. Maia sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Isso não pode dar certo. Somos muito diferentes. Eu não pertenço ao seu mundo. Que mundo? Uma mansão vazia, cheia de memórias? Uma vida sem cor, sem risada, sem esperança? Balançou a cabeça. Isso não é um mundo, é um mausoléu. As pessoas vão continuar falando. Que falem. Você vai se cansar de mim. Vai perceber que não sou especial. Sou apenas uma menina assustada que não sabe o que está fazendo. Maia. Luca segurou o rosto dela entre as mãos. Você já passou por mais coisas do que muitas pessoas passam numa vida inteira. Criou coragem para recomeçar quando perdeu tudo. Isso não é coisa de menina assustada. Mas Maia já havia tomado sua decisão. Naquela noite, enquanto Luca dormia, ela fez suas malas silenciosamente. Deixou um bilhete simples na mesa da cozinha. Obrigada por tudo. Vou ficar na casa do centro até o bebê nascer. Por favor, não venha atrás de mim. Quando Luca desceu na manhã seguinte e encontrou a casa vazia, sentiu como se tivessem arrancado uma parte de si. Pela segunda vez na vida, perdeu alguém que amava. Mas desta vez, ao contrário da morte de Clara, ele tinha o poder de fazer algo a respeito. A questão era, teria coragem? A primeira contração atingiu Maia às 3 da manhã, arrancando-a de um sono inquieto. Ela se sentou na cama, as mãos voando para a barriga, tentando entender se era real ou apenas mais um dos incômodos finais da gravidez. A segunda veio 15 minutos depois, mais forte, fazendo-a dobrar ao meio com um gemido abafado. A terceira a fez entender. Estava na hora. Maia tentou manter a calma, lembrando-se de tudo o que havia lido sobre trabalho de parto. Cronometrou as contrações, preparou a bolsa que já estava pronta há semanas. Tentou ligar para o táxi, mas a linha estava ocupada e a chuva que começava a cair lá fora prometia complicar qualquer transporte. Às 5 da manhã, as contrações já vinham de 10 em 10 minutos, e Maia percebeu que não conseguiria chegar ao hospital sozinha.
Com as mãos tremendo, discou o número da igreja. Padre Antônio, sua voz saiu entrecortada pela dor. Preciso de ajuda. O bebê está vindo. O padre chegou em 20 minutos acompanhado por Dona Rosa, a parteira aposentada da cidade que lhe havia despertado na pressa. A casa pequena se encheu de movimento. Toalhas limpas, água fervendo, orações sussurradas. Minha filha, o bebê não quer esperar, Dona Rosa disse, examinando Maia. Não há tempo para o hospital. Do lado de fora, a chuva se intensificava, mas isso não impediu que os vizinhos começassem a se aglomerar nas janelas. Em Santa Clara dos Ventos, qualquer movimentação virava evento, e o nascimento do bebê da moça que havia morado com Luca Barreto era o assunto mais interessante em meses. Foi Dona Mercês quem ligou para Luca. Seu Luca, desculpe acordar o senhor, mas a menina Maia está tendo bebê. Agora, na casa do centro. Luca desligou o telefone e saiu de casa de pijama mesmo, entrando no carro com o coração martelando no peito. As ruas estavam alagadas pela chuva, mas ele dirigiu como um louco, ultrapassando sinais, fazendo curvas perigosas, numa corrida contra o tempo que parecia ser a mais importante da sua vida. Chegou à Rua das Flores, encontrando uma pequena multidão na calçada. Todos comentando, especulando, alguns claramente ali apenas pela curiosidade mórbida. Luca passou por eles como um furacão, entrando na casa sem bater. Maia estava na cama, pálida como papel, suor brotando na testa enquanto Dona Rosa a encorajava a fazer força. Quando ela viu Luca na porta, seus olhos se encheram de lágrimas. Você veio, ela sussurrou entre as contrações. Eu prometi que não deixaria nada acontecer com vocês e vou cumprir essa promessa. O parto se arrastou por mais 2 horas. Maia lutava contra a dor com uma força que deixava Luca impressionado, apertando sua mão até quase quebrá-la, mas nunca se rendendo. A cada contração, ele via nela uma guerreira, alguém que enfrentava a batalha mais antiga do mundo com coragem que ele não sabia que existia. Está coroando, Dona Rosa gritou. Mais uma força, minha filha, mais uma. Mas então algo deu errado. Maia gritou de uma forma diferente e Dona Rosa empalideceu. O cordão está enrolado no pescoço, ela disse baixinho para Padre Antônio. Preciso de ajuda médica, agora. Luca não hesitou. Pegou Maia no colo, ainda em trabalho de parto, e correu para o carro sobre a chuva torrencial. Dona Rosa subiu atrás, dando instruções desesperadas enquanto Luca dirigia para o hospital numa velocidade que desafiava todas as leis da física e do bom senso. Aguenta, Maia, aguenta mais um pouco. Ele repetia como um mantra. No hospital, Maia foi levada diretamente para o centro cirúrgico. Luca ficou do lado de fora, caminhando como um animal enjaulado, enquanto médicos e enfermeiras corriam de um lado para outro. O padre chegou logo depois, ainda ofegante da corrida, e os 2 homens esperaram em silêncio. O Dr. Mendes disse que são complicações normais do parto. Uma enfermeira informou após 1 hora que pareceu eterna, mas podem levar tempo para resolver. Luca sentou-se numa cadeira de plástico duro, a cabeça entre as mãos. Pela primeira vez desde a morte de Clara, rezou de verdade, não pedindo apenas por alívio da dor, mas implorando por uma segunda chance de ser feliz. Deus, eu sei que não mereço, sei que já tive minha cota de felicidade com Clara, mas, por favor, não leva a Maia e o bebê. Eles não fizeram nada para merecer isso. E eu preciso deles. Padre Antônio colocou a mão no ombro dele. Luca, você percebe o que está dizendo? Que estou apaixonado por ela, que amo aquele bebê como se fosse meu filho e que não consigo mais imaginar minha vida sem eles. As palavras saíram como uma confissão arrancada à força. Eu sei que é loucura, sei que Clara te amava, Padre Antônio disse gentilmente. E se ela te amava de verdade, jamais ia querer que você passasse o resto da vida sozinho. Foi então que ouviram o choro. Fraco no início, mas crescendo em intensidade até se tornar o som mais bonito que Lucas já havia escutado em toda a vida. Dr. Mendes apareceu na porta, cansado mas sorrindo. É um menino, saudável, apesar de toda a confusão. E Maia está bem, exausta, mas bem. Lucas sentiu as pernas fraquejarem de alívio. 20 minutos depois, estava parado na porta do quarto observando Maia segurando o bebê nos braços. Ela estava pálida, o cabelo grudado na testa pelo suor,
mas seus olhos brilhavam com uma felicidade que Luca nunca havia visto antes. "Quer conhecê-lo?" ela perguntou baixinho. Luca se aproximou devagar, como se estivesse numa catedral. O bebê era pequeno, com uma cabeleira escura e punhos cerrados, protestando contra um mundo novo em que havia chegado. "É perfeito", Luca sussurrou, estendendo um dedo que foi imediatamente agarrado pela mãozinha minúscula. "Luca", Maia disse, sua voz ainda fraca, "obrigada por estar aqui, por ter vindo quando eu precisei." "Maia, eu preciso te dizer uma coisa." Ele puxou uma cadeira para perto da cama, nunca soltando o olhar dela. "Eu te amo. Não por pena, não por compaixão, não para preencher um vazio. Eu te amo por quem você é, pela força que você tem, pela maneira como você luta por vocês dois." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Maia. "Eu quero que seja minha esposa. Quero adotar este menino como meu filho. Quero que sejamos uma família de verdade. Não porque você precisa de mim, mas porque eu preciso de vocês. Porque pela primeira vez em 3 anos, eu me sinto completo." Maia tentou falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. O bebê escolheu aquele momento para abrir os olhos, como se estivesse ouvindo a conversa e quisesse participar. "Você tem certeza? Porque se começarmos isso, eu não vou conseguir parar de te amar." Lucas sorriu, e Maia viu que era um sorriso diferente de todos os outros que ele havia dado. Livre, leve, cheio de esperança. "Eu estava apontando com isso. Então sim. Sim para tudo." O bebê fez um ruído pequeno e satisfeito, como se estivesse aprovando a nova família que estava nascendo. Se aprovasse a decisão. E pela primeira vez desde que chegara a Santa Clara dos Ventos, Maia soube que estava exatamente onde deveria estar. Não porque precisava de um lugar para ficar, mas porque havia encontrado um lugar para amar e ser amada. 3 meses depois do nascimento de Miguel, a igreja de Santa Clara dos Ventos nunca havia visto uma celebração como aquela. Maia observava da porta da sacristia enquanto Dona Rosa arrumava flores nos altares, Padre Antônio afinava os últimos detalhes da cerimônia e dezenas de pessoas chegavam carregando pratos para o almoço comunitário que seguiria o batizado. "Está nervosa?" Luca perguntou, aproximando-se por trás e envolvendo-a com os braços, enquanto Miguel dormia placidamente em seu colo. "Um pouco", Maia admitiu, recostando-se no peito dele. "Nunca pensei que um dia teria isso. Uma família, uma comunidade que nos aceita." Luca beijou o topo de sua cabeça, inalando o perfume de shampoo de camomila que ela sempre usava. "Eles não nos aceitam, Maia. Eles nos amam. Há uma diferença." Era verdade. A transformação havia sido gradual, mas inequívoca. Começou com pequenos gestos. Dona Mercés trazendo sopas caseiras quando Maia ainda se recuperava do parto, vizinhos oferecendo roupinhas de bebê que seus filhos haviam usado, comerciantes recusando-se a aceitar pagamento pelos itens que Luca comprava para Miguel. A cidade inteira parecia ter percebido que algo fundamental havia mudado. Luca não era mais o homem amargo que caminhava pelas ruas como um fantasma de si mesmo. Agora ele cumprimentava pessoas, parava para conversar sobre o tempo, sorria de verdade quando alguém perguntava sobre o bebê. Sua empresa, que antes funcionava como uma máquina fria e impessoal, começou a implementar programas sociais, creches para funcionários, bolsas de estudo para jovens da cidade. "Você sabe?" Maia disse, ajeitando a mantinha azul que cobria Miguel. "Ontem a dona Helena da padaria disse uma coisa que me marcou." "O que foi?" "Ela disse que não sabia que o Luca Barreto era capaz de sorrir de verdade até te ver com Miguel no colo." Maia se virou nos braços dele. "Ela disse que você encontrou sua alma." Luca sentiu os olhos arderem. "Não encontrei, Maia. Vocês me devolveram ela." A cerimônia foi simples, mas emocionante. Miguel chorou exatamente no momento em que Padre Antônio despejou a água benta sobre sua cabeça, arrancando risos da pequena multidão presente. Luca o segurou durante toda a celebração, e todos puderam ver como aquele homem, que um dia foi conhecido por sua frieza empresarial, agora derretia completamente ao ouvir o choro de uma criança. "Miguel", Padre Antônio declarou, erguendo o bebê para que todos vissem. "Filho de Maia, afilhado de Luca,
Bem-vindo à família de Deus e à família de Santa Clara dos Ventos. O almoço que se seguiu foi um evento espontâneo de amor comunitário. Mesas improvisadas ocuparam todo o pátio da igreja. Pratos regionais se misturaram em um banquete que parecia não ter fim. Crianças corriam entre as mesas, avós contavam histórias, jovens tocavam violão enquanto todos cantavam. Maia circulava entre os convidados com Miguel no colo, recebendo bênçãos, conselhos de mães experientes, promessas de ajuda para qualquer coisa que precisasse. Era exatamente o oposto de como havia se sentido quando chegou à cidade. Então era invisível, agora era celebrada. Não por estar ao lado de um homem rico, mas por ser quem era. Uma mulher forte, que havia superado adversidades e encontrado amor onde menos esperava. "Sabe o que mais me impressiona?" comentou o Dr. Mendes, aproximando-se de Luca enquanto observavam Maia conversar com um grupo de mulheres. "É como ela transformou você sem tentar mudar nada em você." Luca assentiu, entendendo perfeitamente. Ela me viu como eu realmente era, não como eu havia me tornado, e me lembrou de quem eu podia ser. "E você, o que fez por ela?" Mostrei que ela merecia ser amada sem precisar se tornar outra pessoa. Lucas sorriu. Engraçado como o amor funciona, não é? Quando é verdadeiro, não exige que mudemos, apenas nos encoraja a sermos a melhor versão de nós mesmos. Ao final da tarde, quando os últimos convidados se despediam e as mesas eram recolhidas, Maia se encontrou sozinha no pátio com Miguel, que dormia profundamente após toda a excitação do dia. A brisa fresca da tarde trouxe o perfume das flores da estufa de Luca, e ela sentiu uma saudade súbita daquele lugar que havia testemunhado o primeiro beijo deles. "Quer dar uma caminhada?" Luca apareceu ao seu lado como se tivesse lido seus pensamentos. Caminharam em silêncio até a estufa, Miguel aninhado nos braços de Maia. As flores estavam mais exuberantes do que nunca. Rosas vermelhas que pareciam joias, orquídeas delicadas que dançavam com a brisa, jasmins que perfumavam todo o ambiente com sua fragrância doce e intensa. "Você se lembra da primeira vez que entramos aqui juntos?" Luca perguntou, abrindo a porta de vidro para que ela passasse. "Como poderia esquecer? Eu estava fugindo da chuva e você estava fugindo da vida." "E agora?" Maia olhou ao redor, observando como a luz dourada do fim da tarde filtrava através do vidro, criando um caleidoscópio de cores sobre as flores. "Agora estamos aqui porque escolhemos estar, não fugindo de nada, mas correndo em direção a tudo." Lucas se aproximou, o seu coração batendo tão forte que ele tinha certeza que Maia poderia ouvi-lo. "Maia, há algo que eu preciso fazer." "O quê?" Ele se ajoelhou ali mesmo, entre as rosas e os jasmins, sob a luz dourada que os havia testemunhado se apaixonarem. Do seu bolso, tirou uma pequena caixa de veludo. "Não quero que você pense que estou fazendo isso por obrigação, ou porque é esperado de mim, ou porque Miguel precisa de um pai." Sua voz tremeu ligeiramente. "Estou fazendo porque não consigo imaginar um único dia da minha vida sem vocês dois." Maia sentiu as lágrimas começarem a escorrer, enquanto observava o homem que amava se declarar cercado pelas mesmas flores que haviam testemunhado o primeiro beijo deles. "Maia, você quer se casar comigo? Não para que eu possa cuidar de vocês, mas para que vocês possam me ensinar todos os dias como é ser truamente rico." Ela não conseguiu falar imediatamente, emocionada demais para formar palavras. Miguel escolheu aquele momento para abrir os olhos e olhar diretamente para Luca, como se estivesse dando a sua aprovação à proposta. "Sim." Ela finalmente sussurrou. "Sim, porque você já me ensinou que o amor verdadeiro não é algo que encontramos, mas sim algo que construímos todos os dias." O anel era simples, um solitário delicado que refletia a luz como uma pequena estrela. Mas quando Luca o colocou em seu dedo, Maia sentiu que valia mais do que os tesouros do mundo. Eles se beijaram ali, cercados pelas flores que haviam resistido a todas as tempestades, assim como eles. Miguel gurgolhou satisfeito entre eles, como se soubesse que estava testemunhando o momento em que a família dele se tornava oficial.
Obrigada. Maia sussurrou contra os lábios de Luca. Por quê? Por que me mostrar que, às vezes, os melhores presentes da vida vêm embrulhados em papel de dor? Ela olhou para Miguel, depois para o anel em seu dedo, finalmente para os olhos do homem que havia transformado sua vida. E que o amor verdadeiro não é sobre ser salvo por alguém, mas sim sobre salvar um ao outro todos os dias. Quando saíram da estufa, de mãos dadas, com Miguel dormindo pacificamente, a primeira estrela da noite começava a brilhar no céu. Santa Clara dos Ventos se estendia diante deles, não mais como um lugar de exílio ou solidão, mas como um lar. E pela primeira vez desde que se conheceram, tanto Maia quanto Luca souberam com absoluta certeza que haviam encontrado exatamente onde deveriam estar. Não porque não tinham escolha, mas porque haviam escolhido estar juntos, construindo o recomeço mais bonito que poderiam ter.